Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português da Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e o vídeo de hoje é a continuação sobre o assunto crase. Uma proposta tão polêmica e tão simples, basta você aprender a usar bem. Vamos começar te mostrando alguns casos. Você vai escolher se você usará a crase ou não. E nós te explicaremos na sequência o porquê do uso ou não uso. Tudo bem? Faça então a leitura e reconheça. Você usaria a crase neste exemplo? Vamos ler. As modernas técnicas de construção civil são muito superiores às empregadas na metade do século XX. Será necessário o uso da crase aqui neste problema? Será? Você acha que sim ou não? Vamos ver? Sim, é necessário. Vamos explicar o porquê? Você já havia usado o substantivo técnicas anteriormente quando você disse as modernas técnicas de construção. Se são superiores a. Já sabemos que regência e crase caminham juntíssimas. No caso, você não precisa repetir o substantivo técnicas para poder apresentar aqui o uso da crase. Veja como funciona. É muito simples. O que você viu foi um uso correto da crase, porque a palavra técnicas ficou elíptica, e isso é muito comum no português. As pessoas pensam que não precisa, e é necessário. Para não precisar repetir, você faz o uso da crase querendo fazer uma alusão, uma referência à palavra anteriormente mencionada. É muito clássico este modelo e este uso de crase na língua portuguesa. Aprendeu? Não erre mais. Se necessário, releia tudo a explicação e será muito simples para você entendê-la. O próximo caso apresentado é muito comum. Leia comigo. Já não se usa mais aquele imenso chapéu a Napoleão Bonaparte. Por Napoleão Bonaparte ser uma palavra masculina, você agora deve estar na dúvida. Será que nós devemos utilizar o acento indicador de crase ou não? Vamos resolver esse problema? Sim, devemos sim. Sabe por quê? Existe a expressão "a moda de". Quando nós vamos aos restaurantes, aquelas delícias do cardápio, a milanesa, a passarinho, olha lá, a bolonhesa, todos com crase. Por quê? Porque é a expressão. Aqui nós não temos uma relação de regência, nada a ver com regência, é a expressão, a moda de. Mas em alguns momentos, nós tiramos o moda de e fica a crase ali, no A, não erre mais. Quer dizer que é necessário sim. Por Napoleão Bonaparte, não é o problema. A expressão estava elíptica com as palavras moda de. Aprendeu? Use corretamente, não tenha medo. Veja, se você precisar, então, faça o uso correto para não errar mais. É muito comum as pessoas não colocarem. E isso está errado, é necessário. Entendeu? A expressão exige. Vamos ver mais um caso. Outro que todos têm muita dúvida. Andei a pé. Preciso usar a crase? Quem anda, anda a e pé. Mas pense, na aula anterior nós havíamos dito, pé não é uma palavra masculina? Não podemos. Quer dizer, se você falar para mim, escrevi a lápis, lápis é masculino. Andei a pé, pé é masculino. Sujeito a guincho, guincho é masculino. Não faça confusão. Crase vai ocorrer se o termo regido for feminino. Caso contrário, não tenha dúvidas. Muito simples, não é? Veja mais um caso. Comum demais. Estou apto a discutir. Você usaria crase antes de verbos? No caso aqui seria discutir. O que mais aparece é a partir. Por exemplo, roupas a partir de R$10. É muito comum porque o comércio todo usa esse tipo de expressão e às vezes, cuidado, usa mal. Vamos ver como é que funciona?
Nunca você pode utilizar a crase antes de qualquer verbo da língua portuguesa. Partir, falar, discutir. Não use. É erro, ok? Entendemos? Faça bom uso daqui por diante para não cometer mais equívocos com esses modelos de crase. É muito fácil, ok, pessoal? Vamos ver mais um casinho. Entreguei a uma mulher estranha o recado. Você entregou, quem entrega, sim, regência, entreguei a. Já temos a preposição. O que vem com a maioria dos problemas e os erros é o problema do termo regido. Veja o uma. Uma não é um artigo indefinido. Eu havia dito que só ocorre crase com sons idênticos. Quer dizer, uma não é som de A. O uma é um artigo, mas não é o mesmo som do A, preposição. Não use. É muito comum as pessoas colocarem, pensando que pode. Não. Se crase é fusão com duas palavras, aqui nós já temos duas palavras. Então, para que você está usando a crase? Não se confunda mais. Vamos ver mais um caso. Muito comum. Muita gente tem muita dúvida. Não me referi a ela. Quem se refere a. Nós já temos a preposição e a regência, sim. O termo regido, ela. Ela não é um pronome? Você, por acaso, diz o ele? Você não diz. Então, também você não diz o a ela. Porque não pede artigo. Nós só temos um som. Um único som. Quem se refere a. É a preposição. Você não tem o artigo para colocar. Nós não colocamos artigos antes de pronomes. O eu, o tu, o ele. Nós não fazemos isso. Então, para que fazer com ela? Não se confunda antes de pronomes. Não são todos os. Não tome como verdade. Não são todos os pronomes. Os pronomes do caso reto, não. Não. Ok? Vamos ver mais um casinho. Veja aqui. Fiz alusão à mesma história. Mesma. Pede artigo, porque quem faz alusão é uma espécie de referência. Alusão a. Faz alusão a. Muito bem. O a, preposição, você já tem garantido. Você precisa agora raciocinar se realmente mesma, mesmo, pede artigo. O mesmo, a mesma. Posso usar o artigo? Pode. Pode sim, senhor. Se a palavra pedir o artigo, você vai usar a crase perfeitamente. Veja bem, fiz alusão à mesma história. Funciona assim. Muito simples. O mesma quer dizer aceita crase, porque nós temos ali a fusão. Aprendeu? E foi isso que eu disse. Pronomes em geral, estava falado lá. O pronome do caso reto, eu, tu, ele, não. Mas aqui é um pronome demonstrativo de reforço. E esse pronome aceita o artigo. É sempre assim que você deve raciocinar. Se houver a aceitação do artigo juntamente com a preposição a, claro, vamos usar a crase sem sombra de dúvida. Vamos mais um caso. Este caso apresentado é o caso dos pronomes de tratamento. Mas leia os dois casos. Leia bem. Dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza. Dirigiu-se a senhora com aspereza. Não tome como verdade que não podemos usar crase antes de pronomes. Não é isso. Você precisa raciocinar. Foi o que eu te falei. Se houver necessidade de você colocar um artigo antes dos pronomes, você vai usar a crase normalmente. Pense nesses dois casos. Dirigiu-se a Vossa Senhoria, dirigiu-se a Senhora. Como seria isso? Vamos ver a resposta? Primeiro, Vossa Senhoria não pede nenhum artigo. Você não diz a Vossa Senhoria. Veja bem. Em caso aqui apresentado, não há crase. Mas você pode agora raciocinar no outro modelo que eu te dei. Quando houver senhora, senhorita, esses pronomes de tratamento aceitam o senhor, a senhora, a dona e a senhorita. Quer dizer, se há o artigo tanto masculino quanto feminino, nesses três aqui você pode, isso é uma exceção. Não podemos usar a crase antes de pronomes, no caso aqui de tratamento, não sim.
Por exemplo, o você é um pronome de tratamento. Você não vai usar crase, você não pede crase, você nunca falou a você é bonita. Veja bem, você diz você é bonita. Quer dizer que nós temos que raciocinar nesses casos. Aprendeu? Ficou claro? Quer dizer, sempre use o raciocínio lógico para não cometer equívocos em língua portuguesa. Veja mais um caso. Não falo a pessoas estranhas e não falo às pessoas estranhas. Duas situações muito corriqueiras. Você disse, eu não falo a pessoas e não falo às pessoas. Raciocine se você vai usar crase nesses dois modelos. Vamos ver aqui como funciona. Não falo a pessoas. Com certeza, não use, não use, porque você só tem a preposição a. Se você fala a pessoas. Você não conhece essas pessoas, você não tem o artigo definido antes do substantivo pessoas. Quer dizer, você fala para qualquer um. No caso, você não fala com ninguém estranho. Se você usar o outro caso, aqui muda a situação. Por quê? Você disse que eu não falo a, mas você usou um artigo definido. Agora você sabe. As pessoas estranhas. Quer dizer, definiu-se a situação, claro, aparece o artigo, o som é a, crase normalmente. Veja o modelo como está apresentado. Eu não falo a, as. A somatória de a mais as, crase. Não tenha medo, não tenha dúvidas. Cuidado para não usar mal. As pessoas usam crase neste modelo. Não faça isso. Não falo a pessoas. Não ponha crase. Não temos dois as. Temos um a, que é a preposição. Aqui sim nós temos dois as, digamos assim. Então vamos fundi-los e acentuá-los. Muito obrigado por sua atenção e espero tê-lo ajudado. Vamos continuar com o nosso procedimento de crase para você conseguir entender todos os casos usados. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.